Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 14 e 15, diz assim: Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Nós sabemos que Deus é amor. Amor é a essência de Deus, é a descrição de Deus, e é Deus. Não apenas é um adjetivo, Deus é amor. Ele é bondoso, benigno, ele é amoroso, mas além disso, ele é amor. 1 João 4,8 deixa isso bastante claro, apenas um versículo de muitos que poderíamos usar. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, para você conhecer Deus, é preciso você amar, e para você amar, é preciso conhecer Deus. Não há como entender, não há como seguir, não há como crescer em Deus, crescer espiritualmente, sem também entender e seguir o amor de Deus. Deus e amor são tão intrinsecamente ligados que você não consegue entender um sem o outro, ou o outro sem um. Nós lemos em Efésios 4,15, esse versículo que ilustra bem o que eu estou tentando falar. Efésios 4,15 fala assim: antes, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então note que fala sobre seguir a verdade em amor. Então, se você conhece Deus e você ama Deus, o resultado vai ser seguir a Deus, seguir a verdade de Deus em amor. Cresçamos em tudo. Então nós só vamos crescer se nós seguirmos Deus em amor. Então se não há amor, não há crescimento de Deus, não há conhecimento de Deus. Note que esse amor, ele vem de cima para baixo, vem de Deus para nós. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O mesmo livro de João, um pouquinho mais adiante, eu estou lendo aqui o versículo 10, o versículo 15, eu vou ler o 19, da primeira epístola de João, e o 19 fala: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se alguém ama Deus, é porque Deus primeiro amou a Ele. Então, amor é a essência de Deus. Os pais, e por extensão também as mães, por extensão da missão, como eu já venho explicando isso, a maioria dos comandos, não todos, mas a grande maioria dos comandos em relação à criação de filhos, menciona pais. No português não é um grande problema, porque você pode usar pais tanto para o progenitor quanto a progenitora. Então, os pais desta criança está se referindo ao pai e à mãe. Isso não é o caso no grego. No grego, quando você vê pai ou pais, é pater, que é pais, especificamente o progenitor. Quando é mãe, fala mater. E nesse caso aqui, está falando pater, então é pai. Mas então quer dizer que a mãe não precisa se envolver, não é assunto da mãe. Não, é assunto da mãe, porque a mãe está submissão, está na mesma missão que o pai, que é educar, que é criar, admoestar os filhos no temor e na doutrina do Senhor. Então, os pais, então, devem ser o Cristo do lar. O Cristo do lar. Deve, portanto, seguir a ordem e o exemplo deste amor que vem de cima para baixo, que Deus nos amou primeiro, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então deve seguir essa ordem, seguir esse exemplo. E a verdade é que não existe amor sem sacrifício. Tá? Deixe isso permear bem a sua mente. Não existe amor sem sacrifício, e não existe sacrifício sem amor. Você só vai se sacrificar por amor a algo, a alguém. Você não vai se sacrificar de graça.
Sacrifício é algo que incorre algum grau e tipo de sofrimento. É algo que você está subtraindo, está tirando. Então não existe amor sem sacrifício e não existe sacrifício sem amor. Por que, pastor, não existe amor sem sacrifício? Porque o amor sempre busca o bem do próximo. Então ele sempre está colocando o próximo acima. Então sempre dando preferência ao próximo. Então, esse amor que nós falamos, obviamente, o amor ágape, nós temos uma descrição, que nós já estudamos essa descrição quando fizemos a série sobre amor, lá em 1 Coríntios capítulo 13. E eu vou ler do versículo 4 ao 8, e eu vou só destacar algumas descrições do amor que são mais pertinentes para o estudo dos pais. 1 Coríntios 13, 4. O amor é sofredor, então marca aí, sofredor. É benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, marque também, não busca os seus interesses, não se irrita, marque não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Aí marque aí no versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, marque também, tudo suporta, o amor nunca falha. Então, cabem aos pais, e consequentemente também às mães, amar os seus filhos primeiro. Por quê? Porque Deus os amou primeiro. Então, cabe aos pais seguir esse exemplo e essa ordem de amar primeiro. Deus os amou primeiro e nós devemos amar nossos filhos primeiro. Ou seja, nós devemos, o versículo 4, eu mandei marcar sofredor. Essa palavra sofredor é a palavra grega makrotumeo, que ela significa em outros lugares, traduzido como paciência. Mas especificamente está aqui como sofredor, porque dá o entendimento, a ideia de ter paciência e você sofrer. É um sacrifício, você vai estar disposto a sofrer. O amor está disposto a sofrer. Então, se nós amamos nossos filhos, nós devemos estar dispostos ao quê? Sofrer. Tanto que usa a palavra sofredor, que é um sacrifício, que é algo que os pais devem estar dispostos a fazer. A segunda coisa que eu mandei marcar foi não busca seus interesses, mas busca os interesses dos filhos. Deus buscou primeiro os nossos interesses. E aí que entra algo maravilhoso. Como é que Deus, sendo Deus, o Criador e sustentador do universo, porque Ele vai buscar os nossos interesses. Ele se fez carne, desceu para a terra, foi humilhado, foi traído, foi torturado, foi morto, crucificado. Por quê? Porque Ele buscou o nosso interesse primeiro. Se Ele não buscasse o nosso interesse, Ele ficava lá na glória, muito bem, obrigado, precisava descer e passar pelo que Ele passou. Então, os pais têm que estar dispostos a sofrer pelos seus filhos, a buscar os interesses dos seus filhos. No versículo 7, eu falei para marcar, tudo suporta. Essa frasezinha, tudo suporta, é a palavra upomeno, que significa sofrer. O outro sofrer é um sofrer em termos de paciência, de você ter paciência e sofrer com isso. Aqui tudo suporta, quer dizer, você está disposto a literalmente sofrer, a suportar. É também um sacrifício. Essa mesma palavra a gente vê em 2 Timóteo 2,10, quando fala assim, Paulo fala, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Essas palavrinhas aí, portanto, tudo sofro, pois bem, é a palavra upomeno, é a mesma palavra que foi traduzida tudo suporta. Tudo suporta, tudo sofro. Então, as mesmas palavras que foram usadas no versículo 7, que foi traduzido tudo suporta, são as mesmas palavras traduzidas em 2 Timóteo 2,10, que fala tudo sofro. Mais uma vez, é o quê? É sofrimento. Então, você veja como os pais devem amar primeiro seus filhos, e aqui inclui sofrimento, aqui inclui sacrifício. Quem precisa sacrificar no lar são os pais, a começar pelo pai. Por quê? Ele não é o cabeça da igreja? Os homens não gostam de falar, eu sou o cabeça da igreja. Pois bem, Cristo sofreu pela sua igreja. Então, o pai deve sofrer. Antes da mãe sofrer,
E certamente o pai e a mãe devem sofrer e suportar e buscar os interesses dos filhos antes de buscar os seus interesses. Por quê? Porque foi assim que Deus agiu. E nós pais, nós somos os representantes, nós somos a projeção de Deus no lar para os nossos filhos. E hoje nós já vimos isso, eu mostrei os versículos, já expliquei. Os nossos filhos vão projetar em Deus a imagem que eles veem no pai, a mãe também, mas a do pai e da mãe. Por isso que muita gente tem horror a Deus, não quer saber de Deus, eu sou ateu. Eu imagino o que foi projetado pelos pais dessa criança, que os levou a ter esse horror, essa ojeriza, essa aversão a Deus. Pois é, às vezes a resposta está aí. No lar não houve sacrifício. No lar não houve amor. No lar era primeiro os interesses dos pais. No lar sofrer primeiro os filhos antes dos pais. Isso não deve acontecer. Tudo começa com os pais. Nada parte, nada começa, nada se inicia a partir dos filhos. Dos filhos deve iniciar o sacrifício dos pais. O educar começa dos pais, o treinar, o disciplinar, o criar na doutrina e administração do Senhor, amar, tudo isso começa, inicia, primeiro vem dos pais, para que seja então refletido dos filhos. Estou falando, é meio óbvio, mas é verdade. Lembrando aqui, 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Por que eu posso crer em Deus? Porque Deus me deu fé para crer nele. Ou seja, a minha fé não é minha, vem do Pai. Deus me deu fé para eu crer nele. Então, se não fosse Deus, eu não teria fé, e sem fé, eu não poderia ser salvo. Então, eu fico impressionado quando pessoas começam a se orgulhar. Não, porque eu aceitei Cristo, como se eles fizessem grande coisa. Não, porque a minha fé, a sua fé, a minha fé, quem nos deu foi Deus. Então, nós não temos nada do que se gabar. Tudo se inicia com Deus, assim como no lar, tudo se inicia com os pais. Primeiramente com o pai, que é o cabeça, mas também a mulher, a mãe, porque ela está em submissão, está na mesma missão, tem o mesmo propósito do que o marido. Se nós queremos ter filhos educados, se nós queremos ter filhos bem criados, comportados, se queremos ter filhos piedosos, tementes a Deus, obedientes, bem ajustados, será preciso sacrifício. De quem? Do pastor? Não, dos pais. Do pai e da mãe. É preciso paciência, é preciso sacrifício, é preciso colocar os interesses deles em primeiro lugar, é preciso sofrer, é preciso tudo suportar. Em soma, é preciso amá-los. Aos filhos. Tudo isso reforçado no texto que nós lemos em 2 Coríntios 12. O texto que nós lemos hoje, ele fala do relacionamento de Paulo, do apóstolo Paulo, com uma igreja, a igreja em Corinto. E Paulo empresta alguns princípios que se aplicam ao lar, em específico, se aplicam na criação de crianças. Ele usa esses princípios para ilustrar e ensinar em relação ao relacionamento que ele tem com a igreja em Corinto. E de fato, existem muitos paralelos entre a relação de um pastor com uma igreja e pais com seus filhos. Lembrando que Efésios, nós lemos no capítulo 5, que o pai, e por extensão a mãe, são o Cristo do lar. O pai e a mãe, ele é o pastor do lar. Então, existem muitos paralelos, e é justamente aí que o apóstolo Paulo pega esses paralelos e aplica os paralelos de criação do relacionamento pais e filhos e aplica ele no relacionamento de igreja. E é isso que nós vamos ver hoje, então, voltando para o texto de 2 Coríntios 12, e capítulo 14 e 15, nós vamos ver o tema de hoje, que é o sacrifício dos pais aos filhos. O sacrifício dos pais
aos filhos. Olha no versículo 14, no finalzinho do versículo 14, e eu quero ver hoje 3 tipos de sacrifício que os pais devem fazer, precisam fazer, para ter o resultado desejado. O primeiro é o sacrifício de colocar os filhos em primeiro lugar. Nós lemos no final do versículo 14 de 2 Coríntios 12, que diz: porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então, o que é preciso é que os pais coloquem os seus filhos em primeiro lugar. Mas, rapidamente, eu quero abrir aqui uma pausa, eu quero fazer um esclarecimento para ninguém me entender errado. Quando eu falo colocar os filhos em primeiro lugar, isso não inclui colocar em primeiro lugar em relação a Deus, ou em relação ao esposo ou à esposa. Não é isso que eu estou falando. Filhos nunca devem ser colocados mais importantes do que Deus. Aliás, nada deve ser colocado mais exaltado, mais prioritário do que Deus. Nada, nem o seu filho, nem a sua esposa, nem o seu trabalho, nada, na dica de na dica. Então, quando eu falo aqui, o sacrifício de colocar os filhos em primeiro lugar, é acima de si mesmo. De si mesmo, não acima de Deus e as coisas de Deus, e não acima da esposa. Quer dizer, o pai, eu vou colocar os seus interesses acima do interesse da esposa. Não. Em cima do interesse da esposa e do pai também. Não de Deus e não da esposa. É primeiramente acima dos seus interesses, do pai e também, consequentemente, da mãe. Tá? Então, eu quero deixar isso bem claro. Aquilo que nos é precioso, puxando da palavra que nós lemos no versículo 14, entesourar. Essa palavra entesourar vem de tesouro. Tesouro significa coisas preciosas, coisas valiosas, coisas que estimamos, que são queridas para nós. Então, aquilo que é precioso para nós, a saber, primeira coisa, dinheiro, não é numa lista de importância, mas geralmente as pessoas tendem a valorizar dinheiro. É muito fácil quantificar o valor do dinheiro, algo vale X reais. E outras coisas é mais difícil colocar um valor, geralmente cai na prioridade. Mas a verdade é que, não numa ordem necessariamente de importância, mas coisas preciosas incluem dinheiro, tempo, lazer, comodidade, conforto. Tudo isso deve ser usado em prol dos filhos primeiro. Isso é sacrifício. Então, em vez de eu usar essas coisas, dinheiro, tempo, lazer, conforto, comodidade, conveniência, em vez de eu buscar isso para mim, em detrimento e para o prejuízo dos meus filhos, eu vou primeiro colocar eles, e se for sofrer o prejuízo, o dano, eu vou sofrer. Se alguém vai ter que ficar sem algo, eu vou ficar sem algo. Se vai ter que faltar tempo, vai faltar tempo para mim. Isso é sacrifício. É você colocar os interesses de outro acima dos seus interesses. O egoísmo, ele diz, vou gastar dinheiro em mim. O egoísmo diz, o meu tempo é para os meus interesses, para as coisas que eu quero fazer. O egoísmo diz, eu vou fazer o que é melhor para mim, o que eu gosto, o que eu quero. O egoísmo diz, o que é mais fácil para mim, o que é mais cômodo para mim. O egoísmo diz, eu em primeiro lugar. Que é justamente o oposto de amor, e no egoísmo, o que ele faz, ele transfere o sofrimento de mim para outro. O amor faz o contrário, ele importa o sofrimento de outro para mim. Eu vou sacrificar, eu vou sofrer para proporcionar uma solução, um alívio, uma ajuda. Sacrificialmente, eu vou importar sofrimento, eu vou exportar amor. O egoísmo é o contrário. O egoísmo, ele vai exportar o sofrimento e vai colocar aquele sofrimento na conta de alguém. Outra pessoa vai ter que sofrer, porque eu não vou sofrer. Eu vou dar um exemplo. Só tem comida para uma pessoa e você está com fome e seu filho está com fome. Bom, eu vou exportar a fome para você, filho, porque essa comida eu vou comer eu. Nham, nham. Sabe o que é isso? Isso é egoísmo. O sacrifício faz o quê? Não, eu vou ficar com fome, mas como você, meu filho? Um exemplo bem básico, tá? E, é claro, existem outras opções, por exemplo, dividir, tá? Mas só para ilustrar o que é egoísmo, o que é amor,
e o que é sacrifício, e o que o sacrifício faz. Então, independentemente do que venha a causar na vida de outra pessoa, o egoísta, aquele que não ama, aquele que não sacrifica, ele vai exportar o sofrimento. Não interessa se eu vou receber 1 quilo de sofrimento e o outro vai colher 1 tonelada de sofrimento. Eu vou ter um pequeno alívio, a pessoa vai ter um grande sofrimento, mas o pequeno alívio é meu. Isso não vem ao caso. Isso não entra na equação. E é muito triste, mas é verdade. Então, são os pais que devem e precisam sacrificar pelos filhos. Fazer o que é melhor para os filhos, o que é mais cômodo para os filhos, o que é mais proveitoso para os filhos. E não ao contrário. São os pais que entesouram para os filhos. Eles guardam esse tesouro de coisas preciosas, tempo, lazer, paciência, comunidade, e tudo isso é feito para os filhos. Então, ao invés de você fazer uma coisa que você gostaria de fazer, você vai sacrificar aquele tempo. Em vez de assistir televisão, tirar uma soneca, dar uma volta, não, eu vou gastar esse tempo com os meus filhos. Fazer uma atividade com eles. Mas pastor, meu filho tem 2 anos. O que eu tenho em comum com meu filho? O que eu vou fazer com meu filho? Vai ser uma coisa chata, uma coisa para mim, totalmente... Vou ficar vendo livro, vendo dinossauro, brincando carrinho. Isso eu não tenho interesse. Não, mas aí que tá o sofrimento. O amor sofre. O amor tudo suporta. Você não precisa gostar de carrinho, de bola, de dinossauro. E eu que tive 2 filhas, brincava de casinha e boneca. Pense. Gente, eu assistia filme de Barbie. Isso é uma tortura cruel. Por quê? Porque eu gostava de assistir filme de Barbie? Não, gente. Eu sacrificava o meu tempo. Eu queria assistir um filme de ação, um filme de, sei lá, nem sei o filme que tem por aí hoje, né? Um filme dos sei lá, olha a idade, Super-Homem, tá? E coisa do tal. Mas não, eu fazia o quê? Eu sacrificava e assistia filme infantil, atividade infantil, coloria o livro de não sei o que mais. Por quê? Porque eu gostava de colorir, eu tinha um dom artístico? Não! É o que o amor faz. Agora, o pai ou a mãe que não quer fazer isso, eu vou jogar bola, vou passear, vou andar de bicicleta, enfim, eu não vou fazer isso, eu não gosto disso, eu não ganho nada com isso, eu não tenho prazer nisso. Aí está a diferença. Mas o resultado é que se nós não seguimos o exemplo e a ordem que o amor vem de Deus para nós, e nós, pais, como representantes de Deus, o nosso amor deve fluir de nós para os nossos filhos. Essa é a ordem. Por isso que o tema de hoje é justamente o sacrifício dos pais aos filhos, que é muito importante. Então, tudo é feito em sacrifício. O segundo sacrifício vamos encontrar no versículo 15 de 2 Coríntios 12, que diz: eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar. O segundo sacrifício é o sacrifício de se dar ao máximo. De se dar ao máximo. É como você pegar uma laranja aqui e você espremer até não ter mais o que espremer dela. Isso é o que quer dizer, me deixarei gastar. Como já venho falando, não existe amor sem sacrifício, não existe sacrifício sem amor. A frase me deixarei gastar são 2 palavras em grego, as palavras ekdapanao uper, que literalmente significa serei inteiramente gasto. Esse uper vem de hiper, de grande. Quer dizer, eu serei completamente, inteiramente, eu serei totalmente gasto, eu serei espremido, eu serei consumido, eu vou dar tudo, eu não vou medir esforços, eu não vou medir recursos, não vai ter reserva, não vai ter limite, eu vou fazer tudo o que for necessário. É isso que significa, de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar. Eu vou me dar e vou dar até não ter mais para dar. Eu não vou segurar nada para trás. Eu vou fazer e dar tudo o que for necessário. Tudo que estiver no meu alcance, no meu poder para fazer. Eu farei isso. Que foi exatamente o que Deus fez para lhe salvar. Ele deu o seu próprio filho.
Ele deu o seu próprio filho, ele não reservou, ele não limitou, ele não falou, não, aí já é demais, ele deu tudo. E nós, como representantes de Deus no lar, devemos, como pais e mães, fazer o quê? Nos gastar e sermos gastados, que significa se dado ao limite, espremidos até não ter o que espremer mais. Ficar só o bagaço. De quê? De tudo. Tudo não pensa logo em dinheiro. Esquece dinheiro por um momento. Pense em tempo. Pense em paciência. Pense em preocupação, amor, dedicação, cuidado. Opa, falou em gastar, eu já fiquei preocupado com minha carteira. Pois é, mas a vida tem coisa muito mais preciosa que dinheiro. Isso aqui, às vezes parece um chavão bonitinho de falar, mas é verdade. As coisas mais preciosas na vida não é dinheiro, não tem valor monetário. Essa se dá por inteiro é uma característica do bom pastor. Jesus, falando em João 10, versículo 11, ele disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu acho que dar a sua vida você está exprimido só o bagaço que restou. Você deu a sua vida. Acabou. Versículo 12. Mas o mercenário, essa palavra mercenário quer dizer o alugado, o contratado, o funcionário, o empregado. Tá? Então tem um bom pastor e tem um mercenário. Tá? Não é mercenário no sentido bélico da coisa. O mercenário, o que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Versículo 13. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Deixa eu perguntar uma coisa para você, pai e mãe. Você é mais para um bom pastor ou mais para mercenário? Porque um pai que se identifica, que se emula do bom pastor, ele dá a sua vida. Nossa vida é medida, em grande parte, por tempo. Tempo. Tempo é vida e vida é tempo. Então nós estamos dando o nosso tempo. Estamos dando da nossa paciência, nosso cuidado. Ou estamos entesourando tudo para nós. Eu sou muito paciente comigo. Eu sou muito leviano comigo. Eu sou muito generoso comigo. Sabe o que é isso? É você entesourar. E nós lemos que cabe aos pais entesourar para os filhos. E não o filho entesourar para os pais. Não é para o filho sofrer para o benefício do pai. Não é para o filho pagar o pato do pai. Não é para o filho ter paciência com o pai. Não é para o filho ter misericórdia. É o contrário, gente. Parte do pai. Já pensou que para salvar, eu tenho que amar Deus primeiro, perfeitamente, completamente? Louvado seja Deus que Deus me amou primeiro. Louvado seja Deus que eu não preciso amá-lo para ser salvo. Eu preciso ser salvo para amá-lo perfeitamente, mas eu não preciso amá-lo para ser salvo. Salvação não vem nas obras, como nós sabemos. Então você, pai e mãe, você é mais para bom pastor ou mais para mercenário? Você dá a sua vida pelas suas ovelhinhas em casa? Você de muita boa vontade, ou seja, não é arrastando os pés, não é fazendo bico e careta, é de boa vontade. Por quê? Porque é o amor. Se não tem boa vontade, é que está faltando amor. É porque o amor está direcionado a si próprio. Isso não é amor, isso é egoísmo. Quando a boa vontade só tem para si mesmo, isso é egoísmo. Mas você dá a sua vida, você de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar? Ou você coloca um limite?
Até quando eu suportar, até quando eu aguentar. Porque o amor suporta tudo. O amor tudo sofre. O amor nunca falha. Então, amor e sacrifício andam lado a lado. E se nós queremos ter os resultados em nossos filhos, filhos piedosos, filhos obedientes, filhos ajustados, filhos... Nós vamos ter que fazer o que Deus faz. Amar primeiro, sacrificar primeiro. É de cima para baixo, dos pais vai para os filhos. Necessariamente é assim. Você dá a sua vida ou você foge? Como fala, o mercenário vê o lobo e ele foge. Por que ele foge? Porque ele não é pastor, ele é mercenário. Então, você dá a sua vida ou você foge? Foge do seu santo chamado, de ser um pai, uma mãe, o encarregado de consagrar uma vida preciosa a Deus. Educa a criança no caminho que deve andar, significa consagre. É a mesma palavra. Todo pai, toda mãe tem uma sagrada, santa missão de consagrar, de forjar, de ajustar, treinar, criar, admoestar uma vida para servir a Deus, para ser salvo primeiramente. Muitas pessoas têm dificuldade em aceitar Deus e em querer ser salvo, porque, como eu já disse, eles projetam aquela imagem que criaram, que foi refletida dos pais em Deus, e eles não querem nada a ver com Deus, porque não querem nada a ver com os pais. Porque não houve isso, não houve sacrifício, não houve amor. Você dará, fará, sacrificará o que for necessário para esse chamado, ou vai colocar o seu conforto, a sua conveniência à frente. É triste ver que hoje em dia aumentam-se o número de casais que escolhem não ter filhos, nenhumzinho. Por quê? Porque não podem? Não, não é isso. Ironicamente, tem casais que gostariam de ter, mas por motivos de saúde não podem. Mas existem pais que perfeitamente poderiam ter filhos, mas escolhem não ter filhos, para quê? Para não atrapalhar a minha vida. Não dá trabalho. Dá despesa. Eu li outro dia quanto custa para criar um filho. Eu não lembro do valor, mas era uma pequena fortuna, gente. Era um pequeno tesouro. Pequeno não, era um grande tesouro. Não era pequeno, não, era grande. Filho? A que vai? Eu prefiro trabalhar e pegar o dinheiro para eu comprar coisa para mim. Comprar coisa para eu. Vou comprar brinquedo para mim, coisas para mim, trecos para mim. Eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero fazer um cruzeiro. Filhos, filho, eu não vou poder viajar. Quando viajar, vou ter que pagar 2, 3, 4, 5 passagens, pagar mais caro em hotel, restaurante. Não. Filho atrapalha. Filho dá despesa. Filho tira a paz. Muitos casais, eu falo no mundo em geral, na Europa especialmente, Estados Unidos também, e começando no Brasil, que sempre vem Europa, Estados Unidos, Brasil, é assim que funciona a coisa, optam por ter um cãozinho de estimação, ou um gato, uma tartaruga, ou seja lá o que for, no lugar de ter um filho. Quando eles eventualmente se separam, tem briga de custódia. Não, vai ficar comigo. E às vezes até divide. Você fica com ele durante a semana, no final de semana fica comigo, e... Gente, eu não compreendo isso. Sabe o que é isso? Eles querem conveniência, eles não querem trabalho, eles não querem sacrifício. Sacrifício. Eles não querem responsabilidade, eles não querem despesa. É falta de amor, eles não querem amar, eles não têm amor para dar. Analise bem a vida de tais pessoas. Eu não quero generalizar, porque eu nunca fiz um estudo, e com certeza há exceções, mas pode ver que ali existem muitos casos que os filhos olham para os pais e dizem, Deus me livre. Deus me livre. Tipo, ouvindo o tempo todo, você só dá trabalho, você não presta. Nunca quisemos ter você, você foi um acidente. Você nasceu de um acidente. Você foi um... Aí a criança cresce, vai querer ter um acidente? Vai querer ter um trabalho?
Não. Por quê? Estão refletindo a mesma aqui, de cima para baixo. O que nós queremos? O que nós queremos em nossos filhos? Pois é, aquilo que nós colocamos nele, quando nós colocamos amor e sacrifício, estamos dispostos a sofrer por eles. Eu digo, criar filhos é sacrifício. Ó, eu e a irmã Simone, nós abrimos mão de muita coisa que nós não precisávamos, mas o fizemos em prol das nossas filhas. Durante anos, nós não tínhamos televisão em casa. Por quê? Não tinha dinheiro? Não era que não tinha dinheiro. Nós não queríamos sequer a tentação, a oportunidade. Não estou dizendo que você deve fazer isso. Não estou dizendo, ou é errado você ter televisão. Só estou dizendo que nós não tínhamos televisão por muito tempo com as nossas filhas. Quando elas ficaram mais velhas, não lembro, 7, 8, 9, 10, 11 anos, a gente teve. Mas quando pequenininhas, não tinha. Não estou errado. Se você tem em casa criança pequena, televisão, não é errado. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós abrimos mão. Foi uma coisa que nós fizemos além, mais e além. Por quê? Porque é o que você faz. Eu não estou dizendo que você precisa fazer isso. No que eu fiz. Tá? Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que você. Apesar que eu sou. Mas não é isso que eu estou dizendo. Tá? Mas é sacrifício, gente. Sacrificar é sofrer, é ter paciência. É deixar de fazer o que você quer. O que você gosta. E fazer o que eles gostam. Mas, pastor, eu tenho 1 ano, tenho 4 anos, tenho 6 anos. Eu tenho filhas, pastor. Eu sei, eu tive filhas. Eu não sei se eu posso dizer que eu brinquei de boneca. Eu acho que não chegou a tanto. Né? Eu acho que eu não dei tudo. Eu tracei um limite. Falei, isso não, isso não. Eu nunca tive chazinho com as bonecas. Não. Isso que eu me recorde, não. Talvez... Bom, a Gabriela está aqui agora. Vou perguntar para as duas se eu já brinquei de boneca antes. Eu não me lembro, mas quem sabe, né? Enfim. Temos então que sacrificar. Sacrificar e se dar ao máximo. Último e terceiro sacrifício de hoje, vamos para o versículo 15, o final do versículo 15, que diz, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Lembre que essa frase foi escrita numa carta, que foi escrita para uma igreja, a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto era uma igreja muito carnal, problemática, extremamente ingrata, terrível igreja. Então, Paulo está dizendo, eu vou me gastar e ser gasto, tá? Ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então, o último sacrifício é o sacrifício de não ser compreendido. Como é que é, pastor? Que história é essa? É o sacrifício. Você tem que estar disposto, pai e mãe, a amar o seu filho, mesmo quando você não é entendido por eles, ou por mais ninguém. Só depois de sermos pais ou mães, nós podemos talvez começar a entender e apreciar algumas das decisões dos nossos próprios pais. Que na época talvez nós não entendíamos, nós não aceitávamos. Mas os pais devem estar dispostos a amar os seus filhos, mesmo não sendo compreendidos. Pais devem amar seus filhos, mesmo quando os filhos não estão os amando de volta. Pais devem amar seus filhos, mesmo quando os filhos não estão entendendo e compreendendo e talvez reconhecendo o que e o porquê que aquilo está sendo feito. Deus nos ama e nos amou, mesmo antes de nós amarmos a Ele. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores, rebeldes, inimigos de Deus, e mesmo assim Deus nos amou. Então, mesmo quando o seu filho não lhe ama, não lhe entende, não lhe compreende, não aprecia o que você está fazendo, devemos amá-los do mesmo jeito. Bebês, infantes, não amam seus pais. Irmã Esther, Isaac não ama você. Irmão, a Mira não ama você.
Claro, existe aí, evidentemente, um afeto natural, existe uma dependência, tá? Tem um certo carinho, mas não é amor. Quer um exemplo? Dê não de mamar na hora de mamar, vê o que acontece? Uhum. O amor, não é amor aquilo. Uma criança não tem capacidade de amar, porque amar é sacrificar. Ela vai sacrificar o quê? Ela poderia sacrificar assim, eu estou morrendo de fome, minha mãe não está trazendo de mamar, mas tudo bem. Eu vou exercer paciência e controle, vou amar minha mãe. Eu vou deixar dormir um pouquinho mais. Oh, glória! Você é bom. Ele não quer saber se é 3 da manhã, se você não dormiu direito há 3 dias. Ele não quer saber de nada. Não quer saber do preço do leite, se você usa a fórmula. Ele não quer saber, de nada. Eu quero saber que eu estou com fome e me dê logo. Senão eu vou abrir o berreiro aqui. Mas as mães devem amar os seus filhos mesmo assim. Por quê? Porque é o que Deus fez conosco, gente. Agora, aplique isso para tudo. Para tudo. O bebê não entende. Sabe o que é, meu filho? É que eu não durmo direito faz meses. Você come de 3 em 3 horas, então tem que estar acordado de 3 em 3 horas. Você não me ama. Ele ama. Quando você dá de mamar para ele, aí ele ama. Ele fica quietinho, ele ama, vai sorrir. Aí ele ama. Por umas 2 horas e meia. Aí vai embora o amor e volta o egoísmo. Antes de ficarmos muito revoltados com isso, lembre-se, Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não é nosso amor por Deus que nos salva. É o contrário. É o amor de Deus por nós que nos salva. Crianças muitas vezes não entendem, nem vão entender o porquê dos pais agirem de certa forma, de proibir certas coisas, proibir certas amizades, proibir certas atividades, restringir certos comportamentos. Eles não entendem. Mas todos os meus amigos da escola fazem, todo mundo na rua, no prédio, na quadra tem, todo mundo. Eles não vão entender porque você não pode ter. Mas os pais têm que estar dispostos a fazer o quê? Eu sinto muito, meu filho, mas você não vai ter isso. Você não vai andar com essa turma. Você não vai para essa festa. Eu não quero você com amizade com essa pessoa. Você não vai aceitar esse trabalho, essa proposta. Os filhos não entendem. E vão talvez te odiar temporariamente. E talvez até digam, eu lhe odeio. Você está acabando com a minha vida. Eu não tenho amigo nenhum por causa de você. Aqueles amigos não eram seus amigos. Não perdeu nada. Adolescentes e pré-adolescentes e até adultos, muitas vezes, não compreendem, mesmo quando deveriam. E mesmo assim, pais precisam amar os seus filhos e sofrer o sacrifício de não ser compreendido, de não ser entendido. E infelizmente, muitas vezes existem pais, muitos pais, que não estão dispostos a sacrificar, amar os filhos sem serem entendidos. E muitas vezes eles se preocupam mais em conquistar e manter a simpatia e o amor dos filhos ao custo de amá-los. Bom, se eu proibir minha filha de ir para essa festa, ela vai me odiar. Então, pode ir, minha filha. A mãe sabe o que vai rolar na festa, a mãe sabe que é uma péssima ideia, a mãe sabe do perigo, mas eu não quero chatear minha filha, ela vai ficar com raiva de mim, vai deixar de ser minha amiga. Não está disposto a sofrer o sacrifício de amar mesmo sem ser entendido ou compreendido. Pais que estão mais preocupados em cultivar amizade e querer agradar aos filhos. Eu não vou citar nomes, não é dessa igreja, mas não vem ao caso. 2 famílias que eu pessoalmente conheço. Uma, os pais não disciplinaram seus filhos, até grandes. Outra, os filhos foram criados rigidamente. Talvez mais até do que deveria. Talvez, quem sou eu para julgar, mas havia disciplina, havia repreensão, havia proibição, havia.
Os filhos crescem e são adultos. Se você vê o amor e o carinho, a preocupação e a paciência que esses filhos que foram disciplinados têm pelos pais, aí você vê esse outro aqui que pode tudo, tudo vale, e você vê o desprezo, gente, desprezo, triste desprezo, descuido, egoísmo, descaso, que esses filhos têm com os pais. É impressionante. Aqui os pais quiseram de tudo agradar os filhos, não chatear os filhos, queriam ser amiguinho dos filhos. Os filhos cresceram e tiveram ojeriza a eles. Não iam lá bater nos pais, não era isso, mas era uma frieza, um descuido, um descaso. Esses daqui, a paciência e o carinho e o cuidado eram comoventes. Comoventes, os filhos sacrificaram pelos pais financeiramente, com tempo. Impressionante. Aí você vê. Então, é engano um pai e uma mãe não querer passar pelo sacrifício de amar os filhos. E para deixar bem claro aqui, quando eu falo amar aqui, eu falo disciplina, repreensão e vara. Nós vemos o que esses dias? O pai que poupa a vara do seu filho não ama. Vara é amor, amor é vara. Nós vamos ver que nem sempre a vara é literalmente uma vara. Pode ser uma vara, sim, mas também é repreensão. Também admoestação. Existe uma série de coisas. Isso vai de acordo com a idade da criança, vai de acordo com a ofensa, vai de acordo com o entendimento, a sabedoria que a criança tem. Aí, por criança, pode ir até adolescência, tá? Quando eu falo criança aqui, não é só criança. Então, é uma série de coisas, mas quando a criança é criada assim, ó, ela cresce um tolo. A Bíblia fala que o pai de um tolo sofre e que a mãe do tolo passa vergonha. E a astutícia, tolice, está no coração da criança, mas a vara afugentará dela. A disciplina. Então, eu não vou usar vara, não vou dar bronca, não vou proibir, não vou... Você vai criar um tolo. Vai ser para o seu sofrimento e para a sua vergonha. É o que a Bíblia fala. Não, mas o que eu vi um psicólogo... gente, se o que o psicólogo fala... Pastor, tudo que o psicólogo fala é bobagem? Não. Se o que ele fala está em harmonia com a Bíblia, se não, simples. A minha autoridade é a palavra de Deus. Tá? Nem tudo que sai da boca de um psicólogo, psiquiatra é necessariamente errado. Mas nós temos que saber discernir, ter um entendimento, para não fazer bobagem. Porque o psicólogo falou. Quem é um psicólogo? Ele é Deus? Não, pois eu tenho aqui a palavra de Deus. Então eu vou ficar com a palavra de Deus. Não há nada de errado em ir para um psicólogo. Mas entenda, o ideal é você ir para um psicólogo cristão. Mas mesmo assim, cheque sempre com a palavra de Deus. Se for contra os princípios e os conceitos da doutrina de Deus, então não. Seja lá quem for. Paulo falou, nem que um anjo apareça com outro evangelho, anátema. Nem que um anjo, outra epístola, falar. Se não for o que está aqui, anátema quer dizer, seja amaldiçoado, seja fora, não quero. Não há como, para resumir, não há como fazer Efésios 6,4, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Não tem como fazer isso sem uma grande medida de amor e sacrifício. Porque foi assim que Deus nos amou, com infinito amor e enorme sacrifício, que nós mal podemos entender completamente.